E aí, cinefãs, Pedro na área. Gladiador 2 lançou no ano passado e eu tive a oportunidade de ver recentemente e falar sobre. Até porque o primeiro filme me marcou muito e marcou também uma era. Então vamos falar sobre Gladiador 2. Dirigido por Ridley Scott, que também dirigiu o primeiro filme, e roteirizado por David Scarpa, a trama seguimos Lúcius, o filho do Máximos, com a irmã do imperador Cômodos. Depois de ter a sua casa tomada pelos imperadores tirânicos que governam Roma com punho de ferro, o Lúcius precisa reencontrar força e coragem que o inspiraram na juventude. Admirador da jornada de Máximos, o Lúcius busca seguir os passos do ídolo dele para restaurar a glória perdida em Roma. Primeiramente, eu achei esse filme muito caricato. Os imperadores de Roma, aqui os vilões, o Geta e o Carácala, que eles realmente existiram, eles estão muito caricatos e passam mais uma vibe pastelona que de imperador psicótico durão. Eu captei o que o Ridley Scott quis fazer aqui, porém para esse filme ele não funciona. Ele queria uma coisa bem parecida com os Meninos de Guerra lá de Mad Max, porém a proposta de Gladiador é baseada mais num realismo que uma vibe expressionista. Logo aqui foi furada fazer os imperadores dessa maneira. Assim como o macaco de CGI foi uma coisa bem tosca para um filme realista. E tubarões também. Sim, eu sei que tem registros que o Coliseu se enchia de água para batalhas navais, mas tubarões não tem registros. E para falar a verdade, poderia até simplificar essa cena, podendo ali colocar estacas, veneno na água ou simplesmente nada. Só uma batalha naval mesmo, sem precisar enfeitar tanto. Ah, mas você reclama de realismo, mas o Máximos nem existiu de verdade. Sim, eu sei que o Máximos não existiu, mas ele teve muita base em alguns personagens históricos. E ele também não é um personagem caricato, ele é um personagem que tem uma carga dramática, objetivos e desenvolvimento. Mas o realismo que eu falo aqui não é o fiel aos acontecimentos históricos, e sim ao cenário do filme. Não esperava fidelidade histórica jamais, mas em questão de cenário, esse filme aqui ele chega a ser meio feio em alguns momentos, em questão de produção. As cenas no mar feitas no chroma key não dá pra convencer. Os macacos de CGI foram forçados, o rinoceronte até que dá pra aceitar. Algumas cenas de morte mostrando cachoeiras de sangue, que eu sei que aqui o Ridley Scott tentou fazer uma vibe Tarantino, mas o CGI do filme, para um filme realista, não colou. Tem a cena que o Denzel Washington comete um ato violento para cima de um personagem e mostra ali uma cachoeira de sangue de CGI que ficou muito tosco, enfeiou muito o filme. Essa cena poderia ser muito bem simples se mostrasse só o rosto ali do Denzel Washington em contra-plongé e fazendo respingos de sangue ali no rosto dele. Acho que ficaria muito melhor, que valorizaria a atuação do Denzel Washington nesse filme. Porém, em algumas coisas a produção acerta, tipo no Coliseu, que é bastante bonito, os figurinos ali são bem reais, a direção do Ridley Scott é falha nesse filme, mas acerta em cenas de luta corporal, que pode ser polêmico, mas uma coisa que me agradou muito ver essas lutas bem realistas, que não tem uma coisa muito arte marcial, e os gladiadores lutam daquela forma bruta ali, sem muito conhecimento em arte marcial. Isso eu gostei de ver. Os golpes não são muito elaborados, do jeito que tem que ser. Em questão de construções de personagens, eu acho que o melhor personagem desse filme é o Macrinus, o personagem do Denzel Washington, porque ali ele tem mistério, ele tem objetivo, ele tem um plot bem legal, bem interessante, que a gente fica preso na história do personagem, querendo saber mais dele. E o Lúcius, ele consegue carregar o peso do filme. Ele vai se desenvolvendo bem durante a história devido ao que vai acontecendo ao redor dele, e a atuação do Paul Mescal chega a ser convincente. O personagem do Pedro Pascal, o Acacius, também é interessante, é bem elaborado, e o fim de seu personagem contribuiu muito para o desenrolar da história e principalmente para o arco do Lúcius. E o roteiro desse filme, ele tem uma estrutura boa, porém o final eu achei um pouco anticlimático. Eu esperava ali uma coroação, um decreto, transformação de Roma numa república, um final grandioso. Nada contra a cena final, só acho que ela poderia ter alguma coisa a mais antes dela. Foi só um problema pessoal comigo, é que eu não achei o Lúcius um personagem tão inspirador assim. Ele tem lá seus momentos de liderança, o filme já mostra que ele é um líder militar, mas não sei se foi somente eu, mas assim, pra mim ele serviu mais pra alavancar a imagem do Máximos. Tipo, quando eu tava vendo, eu consegui assim ficar mais fã do Máximo que dele. Porque quando eu terminei de ver Gladiador 2, a minha vontade era de ver o Gladiador 1. Então, Gladiador 2 não é um filme ruim, ele tem seus erros de proposta, algumas falhas de direção e produção, mas o roteiro é bem elaborado e bem construído em questão de construção de personagens, e o Ridley Scott até acerta em alguns momentos.
O problema foi a forma caricata do filme, tentando deixar muito fictício e pouco realista, porque o charme de Gladiador é o realismo, mas vale a pena você acompanhar o Lucius nessa jornada, o Magnus também, Denzel Washington fazendo uma atuação aqui, destruindo, e o Acacius também, o personagem do Pedro Pascal, que o Pedro Pascal é um excelente ator, muito carismático e muito talentoso, e a nostalgia também, que traz muita nostalgia do primeiro filme aqui, que é bem gostosinha. E como nota é 7 de 10. Então, pessoal, o que vocês acharam de Gladiador 2? Será que foi só eu que achei o Lucius um personagem assim não tão inspirador? Porque quando terminei de ver, eu queria muito ver o primeiro filme, fiquei mais fã do Máximos, né? Eu parava de repetir até o nome do Máximos quando estava assistindo. E queria saber se foi só eu mesmo que tive essa sensação. Então comenta aqui embaixo aí qual foi a sua opinião sobre Gladiador 2. E dá um like no vídeo aí se você quiser para ajudar, sem obrigação. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!